Bem-vindos, blá blá amigues. Aqui, como sempre, tem muito blá 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 e pouco mimimi. Hoje, como sempre, eu, Gabriel Cepaluni, vou falar sobre um assunto extraordinário aí para vocês. Esse vídeo é pedido do meu colega Emerson, um grande amigo aí, professor de educação física, sabe tudo da personal trainer aí numa importante rede de academias. O cara é fodástico. Então a gente tem várias conversas filosóficas, eu e o Emerson, sobre esporte, sobre a vida, sobre filosofia, sobre tudo. E um dia a gente estava falando sobre investimentos. Ele falou: você precisa me dar umas dicas aí de como investir. Eu comprei umas Bitcoin, perdi a carteira lá, a chave, mas também não era muito, mas uma hora eu acho, mas me dá umas dicas aí. Eu vou fazer um vídeo para você, né? Daí fica para quem quiser assistir. Então, a primeira dica número 1 de investimento é: não tenha dívida. Você tem que viver abaixo do que você ganha. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. Então, se você ganha 10 mil, vive com 8, vive com 9, vive com 6, vive com 5, menos que você pode viver, mas também vive de maneira confortável, porque é essa a vida, né? Essa é a primeira dica. Então, muitas vezes as pessoas vão falar: Gabriel, porra, ensina eu a investir aí. Daí eu começo a conversar com as pessoas falam: porra, eu tenho essa dívida. Eu falo: não, o melhor investimento é você pagar a sua dívida, né? Você não vai conseguir, a menos que você seja um gênio, provavelmente você não é, senão você não estaria pedindo dica para mim, né? Você não vai bater o banco, você não vai conseguir, num país que nem o Brasil, conseguir ter lucros acima dos bancos, que são os capitalistas por excelência, são muito bons no que fazem e está numa condição extremamente favorável para trabalhar aí com o seu dinheiro. Então você tem que pagar essa dívida. Então, se você tem dívida de carro, dívida de casa, etc., isso é essencial. Você tem que pagar isso o mais rápido possível, que o juros está comendo todo o seu salário, e depois você pensa em investir. Só tem investimento depois você paga a sua dívida. E as pessoas sonham demais, né? Tem duas maneiras de você ganhar bastante dinheiro. Eu, por exemplo, faz uns 2 anos aí que eu ganho mais com meus investimentos do que com o meu salário. Eu tenho um bom salário numa universidade pública brasileira, trabalhei fora também, né? Então eu tenho um salário para os padrões brasileiros legal. Mesmo assim, meus rendimentos de investimento estão indo melhor que o meu salário, pelo menos nos últimos 2 anos, né? O ano que vem, esse ano, eu não sei como vai ser, tá? Mas a ideia é você investir 20%, 15%. Então tem 2 maneiras, né, que você pode acumular um dinheiro legal. Ou você ganhar muito, que é difícil ser bem sucedido numa carreira, né? Alguns conseguem, outros não, mas a maioria sonha que vai ser jogador de futebol quando é criança, depois que vai ser um mega empresário, daí a maioria se frustra porque é difícil. E tem um outro jeito que é guardar dinheiro. Se você combina os dois, daí fica fabuloso, né? Porque o dinheiro, ele trabalha para você e, historicamente, a menos que tenha uma guerra, o dinheiro vai se valorizar mais do que o seu trabalho, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar na universidade em 2010, outro dia eu fiz o cálculo, se ele tivesse acompanhado a inflação, eu ia ganhar muito mais. Então, em termos salariais, eu estou pior do que quando eu entrei, eu ainda fui promovido. Se for em dólar, então, quem acompanhou o dólar aí de 2010 até hoje sabe o que eu estou falando. Tipo, eu sou pobre, eu ia para os Estados Unidos antes, me sentia rico, cara, comprava as coisas, morava num lugar legal, né? Às vezes até como estudante. Hoje é mais difícil do que há 15 anos atrás, né? Então, a única coisa que deu certo realmente, de um ponto de vista financeiro, foi os investimentos. Por quê? Porque eu estabeleci uma meta depois de comprar meu apartamento, que eu tentei comprar o mais rápido possível, investir uma porcentagem. E depois você aprende como investir, né? A outra lição número 2, que eu não vou falar muito aqui, que investimento não é aposta. Não adianta você pegar tudo, colocar no Bitcoin, sendo que você não sabe, não entende nem da poupança, e vai colocar no Bitcoin achando que vai dar certo, a colocar tudo que você tem ali. Ali é aposta, né? Você tem que depois você tem que estudar, né? Ou seja conservador. No Brasil você ganha muito bem com renda fixa, juro, estão estimando aí que vai chegar a 15% ao ano. 15% ao ano, em 5 anos você dobra o que você tem. Obviamente, descontando a inflação é um pouco diferente, mas você dobra o que você tem.
aí. Então não precisa muita mágica, certo? Então, e tem um livro que eu acho fenomenal, que chama O Milionário Mora ao Lado. É um livro americano, né, que vai analisar quem que são os milionários dos Estados Unidos. Então as pessoas têm essa ideia de que o milionário é o jogador de futebol, a celebridade, o político, o diabo a quatro, talvez um médico celebridade aí, muito bom, dono de uma clínica, um empresário, não sei o quê. Mas em geral, o milionário dos Estados Unidos, e eu acho que isso se aplica ao Brasil, são pessoas que você não espera. O dono da farmácia, o cara que tem uma profissão às vezes relativamente simples. Tinha um cara lá que era frentista, zelador, o cara morreu, foram abrir a conta dele lá nos Estados Unidos, ele tinha 8 milhões de dólares, sabe? Ninguém esperava. Então isso é mais comum do que você pensa. Às vezes aquele cara lá que tem uma Ferrari, um Porsche, que você paga maior pau pra ele é um endividado, ele é um ferrado. Eu tenho histórias pra isso na minha vida. Eu conheço duas pessoas que sempre viveram abaixo do que podiam, né? Um ganhou muito bem, então ele começou a investir em bolsa, relativamente conservador, e vivia segurando, mas num determinado momento ele chegou e falou: família, pô, pode gastar o que for, que esse dinheiro não acaba mais. Mas o cara foi bem sucedido em tudo, né? Como empresário, como CEO de empresa, etc. Mas esse cara é um cara extraordinário, né? Então ele juntou dinheiro que dá para umas 3, 4 gerações se não tiver um esbanjador aí. Até parece que um filho dele se aposentou aí com 30 e poucos anos, né? Mas é um cara legal e as filhas estão tomando conta disso. Um outro é o meu avô, que também sempre foi muito econômico, eu acho que é de uma maneira exagerada também, mas tinha uma profissão simples, mas quando ele faleceu há um tempo atrás, ele tinha um valor que era muito maior do que a profissão dele indicaria. Ele era motorista, entende? Então, proporcionalmente a profissão dele, ele tinha muito dinheiro, né? E enquanto isso, eu tinha um amigo aqui que ele já teve Porsche, BMW, falava que era muito fodástico, que tinha casa no Alphaville, não sei o quê. Ele tinha 2 academias de ginástica, né? Até o último mês ele tinha esse discurso que era muito ferrado, não sei o quê. Deu golpe num monte de gente, as academias quebraram, interditaram as academias, tá todo cheio de dívida, foragido, perdeu os amigos, né? Então, sabe, a aparência é muito difícil, diferente da essência, né? Nem tudo o que parece é. Então, você pega um bilionário que nem o Barsi, o cara que às vezes até andava de ônibus, camiseta rasgada, o cara super simples, o cara é bilionário, o maior investidor pessoa física do mundo. E você vê outros caras aí que tem muito menos que ele, às vezes não tem quase nada, mas eles querem aparentar muita coisa, tá? E isso, a menos que aparentar muita coisa ajuda a vender curso de coach, isso é um segredo pro fracasso, né? Então, lição número 1, pague suas dívidas, não tenha dívidas, daí você começa a investir devagarzinho, uma hora você vai chegar lá, não tem jeito, você vai chegar lá. Se tiver um mínimo de tano, não ficar fazendo aposta em vez de investimento, mas aí já é a lição 2, você vai chegar lá. Então, obrigado, galera, é isso que eu tinha que falar. Abraço, se inscreva, compartilhe, divulgue o canal aí.